Olá, crianças! Vamos dar continuidade na aula de Geografia. Página 6. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois o seu relevo, formado há mais de 500 milhões de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas. A mudança do relevo está relacionada com dois fatores: a natureza e o homem, que eu irei explicar aqui agora. O primeiro ponto: as ações da natureza, ou seja, mudanças de temperatura, ações do vento, da água, da chuva e dos rios sobre as rochas. Principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando a erosão. Então, esses são os fatores naturais, que modificam o relevo. O segundo ponto: as ações dos seres humanos, que transformam o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida. Muitas vezes sem levar em consideração as consequências de seus atos em relação ao ambiente. Utilizando sua força de trabalho e tecnologia, por exemplo, recortam os morros para a construção de rodovias e ferrovias, aterram terrenos para construir prédios, túneis, pontes, indústrias e represas. Então, esses são os fatores, os fatores pela natureza, ações da natureza, e as ações do homem que acabam modificando o relevo, E aqui ao lado nós temos uma ilustração explicando, a ação da natureza. Com a chuva ocorre a erosão e vai modificando o relevo. Erosão é o desgaste dos materiais que formam as rochas e seu transporte para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Aí vocês podem observar aqui pela imagem, tá? Lápis na mão. Leia as fotografias e as legendas a seguir. Depois escreva uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Então aqui o que vocês farão? Vocês irão observar a imagem e conforme a legenda que está abaixo da imagem, vocês já irão conseguir criar essa frase, tá? A primeira imagem, eu tenho uma imagem da extração de ferro em Eldorado dos Carajás, no Pará. Essa imagem é de 2014. Então aqui eles estão retratando a forma como que o relevo foi alterado quando eles praticaram a atividade da extração mineral, tá? Quando eles estão realizando a extração de ferro. Então vocês vão escrever aqui o porquê que foi alterada essa imagem, tá? Vocês podem utilizar a legenda como parte da resposta. Aqui ao lado eu tenho obras do trecho norte do Rodoanel Governador Mário Covas, em Guarulhos, São Paulo, 2014. Aqui eles estão modificando, o relevo foi modificado para a construção de túneis. Se vocês conseguirem observar aqui, eles estão construindo 2 túneis aqui, tá? E as estradas. Então eles modificaram essa imagem para poder transformar a imagem natural e assim construir algo necessário para o ser humano. Então o homem modificou aqui para construir túneis e estradas necessários para as pessoas, se transportarem, para elas irem de um lugar a outro. Então é necessário, foi necessário, tá? Para o homem essa construção de túneis e estradas. Então vocês irão escrever a frase aqui relacionada a essa imagem. Virem a folha, por favor. Na página 7. Formas de relevo brasileiro. Aqui eu tenho um mapa, que o título do mapa é Brasil Relevo. Observem no mapa as três principais formas de relevo brasileiro. Então aqui, nós temos, se vocês observarem na imagem, aqui, na legenda nós temos o Planalto, que vocês observam na cor marrom. Nós temos a depressão, que vocês observam na cor amarela. E nós temos as planícies, que vocês observam na cor verde. Então o Brasil é formado, as 3 principais formas de relevo são essas 3 aqui, tá? Que vocês irão observar. Vocês podem colocar aqui abaixo do mapa atividade oral, que nós faremos essas 2 questões aqui, tá? Primeiro, que formas de relevo há no Brasil? É o que nós acabamos de falar aqui, o que eu acabei de explicar. As principais formas de relevo no Brasil são 3, que são planalto, depressão e a planície. Que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora?
Então, você irá localizar aqui, ó, Mato Grosso do Sul, que é a nossa unidade federativa, que é o nosso estado. E vocês podem observar que no nosso estado nós temos os 3 principais tipos de relevo. Nós temos o planalto, na cor marrom, a planície e a depressão na amarela. Então, o nosso estado tem esses 3 tipos de relevo, tá? Eu farei a explicação agora sobre o planalto e vocês irão grifar com o marca-texto. Planalto são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares, devido ao intenso processo de erosão, tá? Então, vocês irão grifar aqui a explicação do que é o planalto, tá? Então, são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas, tá? Então, o planalto ele não é plano, tá? Ele tem a superfície ondulada, nós encontramos, né, não é plano, e as bordas são irregulares devido ao processo de erosão. Então, virem a folha, na página 8 nós vamos ver essas imagens, tá? Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Chapadas são elevações com um topo plano, em forma de mesa, como a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Já as escarpas, também chamadas de serras, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do planalto, como a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, nós temos, se vocês observarem aqui, tá? Nós temos a imagem do planalto, que ele é todo plano, tá? Aqui, ó, como disse no texto, né, ele forma de mesa, né, todo reto. Já as serras é como se lembrasse um degrau, tá? Aqui, ó, também chamadas de serra, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do planalto, tá? E nós temos a imagem aqui, ó, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Rio de Janeiro. E o planalto nós temos, ele é plano, como se lembrasse uma mesa, tá? Agora vocês podem grifar aqui, ó. Montanha é uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas nas áreas de planalto, e apresentam origens e altitudes variadas, que atingem até 3.000 metros. Tá? Então, vocês podem estar grifando essa parte aqui com um lápis de escrever ou um marca-texto com uma cor diferenciada, tá? Virem a folha, página 9. Vamos brincar. Escreva a inicial de cada figura no quadrinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. O que vocês farão? Aqui, ó, por exemplo, a primeira imagem é de um pato. Então, vocês vão colocar a letra P no primeiro quadradinho. E assim por diante. Igreja, cadeira, orelha, tá? Vocês irão colocar as iniciais e irão descobrir aqui o que irá formar, né? Que é a montanha mais alta. Então, vocês farão até aqui, depois pinte as imagens e boa atividade para vocês.